Bíblia comigo? Primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 2. Primeiro livro da Bíblia, Aleluia. capítulo de número 2. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estou feliz. Deus tem nos orientado bastante aqui. Deus tem falado muito com a gente, tem nos ensinado muito, irmãos. Muito mesmo. Eu quero agradecer ao Espírito Santo, porque a presença dele é real nesse lugar. Quero agradecer porque a presença do Senhor é real, Senhor. Capítulo de número 2, o versículo de número 18. Fácil e prático. Diz o texto da seguinte maneira: então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Você pode repetir comigo? Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Glória a Deus. Se você quiser, pode fechar a Bíblia. Não tem problema. Glória a Deus. Queridos, eu disse que Deus tem falado muito no nosso coração. E se tem uma coisa que nós como igreja não podemos perder, é esse contato com o Espírito Santo. Não adianta a igreja ser bonita, não adianta a igreja ser grandona, não adianta você se tornar um milionário, se tornar um bem-sucedido na vida, se você não tiver contato diário com Deus, se você não tiver contato diário com o Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus, porque o meu coração e o coração de muitos de nós, eu quero dizer isso, o coração de muitos de nós, se não todos, ainda não tem azedado. Deus, o Senhor, tem sustentado a cada um de nós, e nós temos consciência do que Ele está fazendo na vida. Quando o teu coração azedar, quando a tua alma se tornar uma alma pequena, você deixa de ser igreja, mesmo dentro da igreja. Eu quero agradecer a Deus, porque o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Eu quero direto para o texto. Eu quero tratar hoje aqui com você bem prático. Quero falar um pouquinho hoje sobre a pluralidade da vida cristã. Escute, apesar desse texto que nós acabamos de ler aqui agora, apesar dessa frase, ou daquilo que acabamos de observar agora, como frase, como palavra, como orientação de Deus, como fala de Deus para a vida da gente, apesar desse texto que foi lido, quando eu estava observando, pedindo para Deus uma direção, eu me lembrei de uma frase que Jesus falou. Certa feita, Jesus disse da seguinte maneira, quando se reunia com os seus amigos, ele disse o seguinte: bom estamos aqui. Me lembro de uma frase que Paulo disse para a igreja. Ele disse da seguinte maneira, vou usar a minha fala aqui para você entender. Ele disse assim: olha, o desejo do meu coração é que a palavra de Deus habite no coração de todos vocês de maneira abundante. Ele não disse assim: o desejo do meu coração, a minha oração é que a presença de Deus habite em você, João, José, Pedro, Antônio. Não, que a presença de Deus, a palavra do Cristo crucificado, habite no meio de vós. E lembra que ele disse na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 3, ele disse assim: olha, nós somos a igreja de Cristo, ela é comparada como um corpo. Eu me lembro que ele disse também que o desejo do coração dele
era que nós entendêssemos que nós somos, não eu, não você do singular, mas nós somos santuário, escute isso, santuário do Deus vivo, habitação de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos, não eu, mas nós somos um corpo, o que a Bíblia está dizendo, basicamente assim, que se eu arrancar esse braço meu e jogar lá no meio da rua, numa lata de lixo, ele não serve para mais nada, ele vai apodrecer. A minha perna fora do meu corpo, ela não presta para nada, ela apodrece, pode servir para comida de bicho. Esse olho, enquanto ele está aqui no corpo, ele é útil, mas na hora que ele for arrancado, não serve para mais nada. O corpo precisa estar unido para ser útil. O livro do Apocalipse diz, a Bíblia Sagrada, texto que João escreve, ele diz assim: olha, vocês homens, o Espírito de Deus dá uma orientação para escrever a igreja da seguinte maneira: eis aqui o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Aleluia, glória a Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus no meio dos homens, no meio de vós. E Deus, junto com os homens, nos homens, nas pessoas, Ele habitará. Escute onde eu quero chegar. Esse mundo que a gente está vivendo, irmão, esse mundo em que a gente vive, é um mundo oco, vazio e sem graça. Você diz assim: irmão Sérgio, você está sendo pessimista. Não estou. Esse mundo que a gente habita, ele é um mundo oco, vazio e sem nenhuma graça. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Para compensar e tentar fazer com que o mundo se torne um pouquinho engraçado, as pessoas bebem, fumam, cheiram e falam da vida alheia. Mecanismo de compensação. É tanta falta de graça que a gente não tem o que fazer. Vamos falar da vida alheia, vamos se envolver na vida do outro, vamos se embriagar, vamos fazer alguma coisa para compensar. Porque é que muitos de nós, mesmo no meio, vivendo num mundo tão habitado como esse, numa cidade grande como essa, nós encontramos tantas pessoas, mas tantas pessoas se sentindo só na vida. Por que é que os consultórios psicológicos ou de psicólogos estão atolados de gente? Por que é que os especialistas da área da psicologia e da saúde estão sendo procurados a cada dia mais, de uma maneira mais intensificada? Por quê? Eu me lembro que em toda a história da humanidade, de uma coisa eu sei, irmão, olha aqui para mim: o orgulho tem tomado conta do coração de uma maneira, do coração do homem, de uma maneira tão grande, mas tão grande, uma proporção tão enorme, que em alguns casos Deus nem se envolve. O orgulho tem formado uma barreira, e eu fico imaginando, irmãos, eu fico pedindo: Deus, tem misericórdia da sua igreja, porque não somos do lado de fora só. Tem gente dentro da igreja com um orgulho tão grande, mas tão grande, que a vida dele está indo de a bancarrota cada dia, e ela não acorda para a vida, ele não desperta para a vida de maneira nenhuma. E Deus, em alguns casos, nem se envolve, nem responde.
responde à oração e o clamor de muita gente por causa do tamanho do orgulho, do buraco que está se formando na alma. Deixa eu te dizer o que eu quero dizer hoje aqui nessa noite. Porque é que Deus, desde o começo de tudo, Deus tem reunido o homem? Porque é que desde o começo, desde o princípio, Deus tem chamado o homem para perto de si? Por quê? Que desde o começo, desde o princípio da história, da raça humana, Deus tem ajuntado o seu povo. Você percebe que na história, vamos falar da Bíblia, mais propriamente dita, Deus está sempre querendo reunir o povo. Deus diz: reúne o povo, ajunta o povo, chama o povo, anuncia para o povo, convoca o povo, traz o povo para cá, reúne as pessoas. Qual é o motivo da gente se reunir dentro de uma igreja? Porque é que dia após dia a gente fez uma programação para poder estar na casa de Deus. Por que a gente se programou para um dia da semana, 2 ou 3, não sei, estar diante da casa de Deus? Por que é importante a gente estar na presença de Deus? Isso me ajuda em quê? Eu tenho visto que tem gente que usa a igreja apenas como um tratamento psicológico. É uma terapia. Eu cantar, levanto a mão, ó pastor, eu me sinto tão bem ali naquela igreja, me sinto tão bem assim, ó. Eu saio pastor, eu me sinto tão bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você rapidinho. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você: qual é o motivo? Qual a importância da gente estar reunido num lugar como esse? Você poderia estar assistindo televisão e comendo pipoca, é verdade ou não? Você poderia estar jogando bola, futebol. Você poderia estar fazendo alguma coisa legal. Por que você está aqui? Qual é o motivo que me traz aqui? O porquê que eu estou aqui hoje? Porque é que toda semana e todo dia eu corro para cima e para baixo, sempre pensando: mais tarde tem culto, mais tarde tem louvor, eu estou para a igreja, eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar, tenho que dar tempo. Por quê? Por que a gente se importa tanto com um momento como esse? Qual é o motivo da gente se reunir? Primeira coisa que eu quero dizer para você, presta atenção. Sabe por que a gente se reúne assim? Sabe por que é importante um lugar como esse? Sabe por que é importante você não deixar de estar presente na casa de Deus? Em primeiro lugar, porque saber se relacionar é essencial para a nossa sobrevivência. Saber viver em comunidade, em koinonia, em comunhão, é essencial para a gente poder atravessar a vida. Ninguém consegue viver uma vida sozinho. Aliás, Provérbios diz, Salomão diz que aquele que se isola, ele está buscando o próprio interesse dele. Escute o que eu vou te dizer. Quem não sabe se relacionar aqui, nunca terá acesso lá. Quem não sabe ser submisso aqui, não tem porta aberta para lá. Quem não tem compromisso aqui, não terá oportunidade para chegar do lado de lá. Deixa eu te falar uma coisa. Por que é importante você e eu, a gente se reunir num lugar como esse? Por que é importante, irmão? Sabe por quê? Porque é simplesmente impossível que eu me desenvolva como ser humano longe de você. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Simplesmente eu podia me reunir com a minha esposa, dentro de casa, minha filha, chamava um pandeiro, aleluia, aleluia, aleluia. Mas por que Deus estabeleceu a igreja? Ele disse: ajunta o povo, chama a gente, porque eu me desenvolvo na tua frente. Eu sou desenvolvido como gente, olhando tete a tete.
Principalmente você que não gosta de mim, não vai com a minha cara. Aí é que eu olho bem no teu olho para eu aprender a ser gente. Para eu aprender a gostar de você a despeito de você gostar de mim. Por que um agente vai dar as mãos e ter acesso lá, se aqui a gente não tem comunhão? A gente não tem tempo um para o outro. O texto do livro do Eclesiastes diz assim: olha, é melhor que nós sejamos dois do que um, porque terá a maior paga do seu trabalho. A Bíblia diz assim: é melhor andar dois. Isso é uma figura de linguagem, não é dois no sentido literal, é pelo menos dois. Vou melhorar isso aqui. É melhor andar em comunidade, no coletivo. Olha para mim, irmão, presta atenção na palavra. É melhor andar no coletivo junto, porque quando um cair, o outro não aponta o dedão, ele estende a mão para levantar. Irmãos, deixa eu abrir meu coração. Quantas das vezes eu entrei aqui nessa igreja com o coração pequenininho, angustiado, mas quando eu ouvia os passos de alguém entrando pelaquela porta, o meu coração se alegrava. Muitas vezes eu ouvia palavras aqui em cima desse lugar, e a minha alma que estava pequenininha, angustiada, Deus avivava a minha alma, a minha esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem não sabe se relacionar não serve para ser servo. O servo só serve se ele serve, se não serve, não serve. Não adianta disfarçar e fingir que está servindo, irmão. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece o teu coração, sabe da tua vida. Quem não sabe se relacionar não tem comunhão com a eternidade. Deixa eu dizer isso aqui. Por que é importante você estar presente na casa de Deus? Sabe por que é importante? Porque é Deus. Porque é Deus. É Deus que nos deu uma ordenança. Escute, presta atenção. Porque é que Deus, toda virada de tarde, chegava no jardim do Éden e perguntava a Adão: cadê você, Adão? Toda virada de tarde, sabia que Deus ia lá no jardim para conversar com Adão. Relacionamento, contato pessoal, não é online. Não, isso não é relacionamento. Não é. Isso aí é só o início. Pode começar por aí. Mas é contato, olho no olho, tete a tete, abraço, aperto de mão, amizade. Só é possível assim. O texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Olha lá, olhando a história. Eu vi por esses dias, não sei aonde, uma história árabe. Dois amigos andando pelo deserto. Amigo. Aí o deserto, cada tempo mais quente, mais difícil. Até que eles começaram a se confrontar e um amigo empurrou o outro amigo. E esse amigo caiu no chão, olhou para o outro amigo, abaixou a cabeça e escreveu: hoje o meu melhor amigo me empurrou. Levantou e continuou caminhando. Lá do outro lado eles conseguiram caminhar, chegaram a um lugar onde tinha água, águas profundas, no rio. E aquele rapaz que havia caído no chão escrito, ele estava tão ansioso, com tanta sede, que ele foi beber água, caiu e se afogando, e o outro amigo que havia empurrado estendeu a mão e trouxe ele de volta. Agora o amigo foi numa pedra, numa rocha, e escreveu: hoje o meu amigo me livrou da morte. Aleluia. Alguém perguntou para ele: por que é que quando o seu amigo te empurrou, você escreveu na areia, e quando ele te salvou, você escreveu na pedra? Simples assim. Porque o que o meu amigo fez comigo lá atrás, de ruim, eu quero que quando vier um vento, aquilo passe e apague para sempre todo o mal que aconteceu, qualquer coisa na minha vida passada, mas tudo de bom que aconteceu entre eu e o meu amigo, eu quero que fique registrado numa rocha para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. A Bíblia Sagrada diz
texto aqui hoje. O Salmo de número 84 diz assim: olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus dos exércitos. Diz assim: a minha alma anela por Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Diz o texto da seguinte maneira: até o pardalzinho encontrou casa junto do teu altar, para si e para os seus filhotinhos, diante do teu altar, ó Senhor Deus dos exércitos. Está escrito assim: bem-aventurado aquele que habita na casa do Senhor, louvar-te-ão continuamente. Está escrito assim: porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar deste mundo. A presença do Senhor é maravilhosa, meu irmão. Obrigado, Senhor. Nada substitui a presença de Deus, os átrios do Senhor. É muito bom poder estar na casa de Deus. Irmãos, como amar e ser amado e se relacionar de longe? Eu amo a minha esposa. Quem ama quer estar perto. Gosta de andar de mão dada na rua. Opa, tá ouvindo, irmãozão? Tá ouvindo, irmã? Quem ama gosta de pegar no colo, gosta de abraçar, beijar. Quem ama, tem gente já está olhando assim, dizendo: ei, aí ó, tá vendo? Tem gente cutucando. É verdade, irmão, quem ama quer estar pertinho. Às vezes, quando eu vou viajar, vez e nunca, vou viajar, a missionária diz assim: a gente não tem dinheiro não, pode ir sozinho. Irmãos, às vezes eu me sinto na necessidade de ir porque é minha mãe e meu pai, mas eu pego o ônibus, meu coração vai assim pequenininho. Viajar com minha mãe, meu pai feliz, mas a minha mulher, minha família, meu pedaço ficou para trás. É uma viagem que ficou faltando alguma coisa, não tem graça. Como ter um relacionamento distante? Escute o que eu vou te dizer aqui agora, presta atenção. Deus estabeleceu uma lei, olhe para mim. Deus estabeleceu uma lei, um decreto. Foi Ele que estabeleceu, olha para mim, presta atenção. Deus estabeleceu essa lei. Não adianta espernear, não adianta brigar, não adianta matar e não adianta nem mesmo morrer. Sabe por quê? Porque Ele não muda. A lei que Deus estabeleceu é imutável. Que lei é essa, pastor? Você pode estar vivendo um inferno na sua vida, essa lei não muda. Se você for fiel no pouco, também será fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso é uma lei que pode se estribuchar no chão igual criancinha, bebezinho. Se for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se não for fiel no pouquinho que tem, também não vai ser fiel quando as coisas melhorar. Não adianta. Aí a pergunta que surge é a seguinte: por que é que Deus me daria mais? Por que é que Deus me daria mais? Uma vez que, se do pouco que eu tenho, eu não sei o que significa fidelidade. Se do pouco que eu tenho, eu não sei o que é fidelidade. A menos que Deus queira me sepultar vivo, aí Ele me dá mais. Porque se eu não sou fiel no pouquinho, no muito, eu também não serei. Se eu não sei a hora certa de falar, se eu não sei o momento certo de me calar, de manter silêncio, se eu não sei a hora certa de festejar, de sorrir, de cantar, de dançar, se eu não sei o momento certo de olhar em redor para o meu próximo, se eu não sei respeitar, no mínimo, no pouquinho que eu tenho, eu não consigo jogar fora essa neurose que me cerca. Se com um pouquinho que eu tenho eu já vivo neurótico por causa de conta, por causa de problema, eu não consigo de fato confiar em Deus de verdade. O que Ele me daria mais? Se eu não consigo beber água devagar, eu aprendi a andar de bicicleta ainda, prefiro a moto mais rápido, porque eu tenho um quilômetro, eu tenho que correr depressa. Se eu não sei tirar um tempo para lazer da minha família,
Se eu não sou fiel com o que eu tenho, se Deus me der mais, eu serei um camarada mais ocupado ainda. Em pouco tempo eu terei para enxergar o que está ao meu redor. Eu não vou ter tempo nem para tomar água. Eu conheço gente que não consegue tomar água. Não porque não era dificuldade, para tomar água, porque não deu tempo. Não deu tempo de tomar água. Entra anos, sai ano, gastrite e outros itens que vai aparecendo. E aí vai desenvolvendo um monte de coisa. Eu não consigo, não tenho tempo. O que acontece com uma pessoa assim? O tão conhecido como efeito bumerangue. Não tem magia, não tem pastor, não tem pregador, não tem pai de santo que melhora. Não adianta. Existe uma lei que diz: se fores fiel no pouco, vai ser fiel no muito também. Essa lei, ela é implacável. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Não adianta querer se jogar do prédio de 15 andares, de cabeça para baixo. Não resolve. Se o que Deus te deu, você não consegue honrar Ele. Eu estou falando de valores para a vida. Tua família, teu lar, teus filhos, a tua casa, a tua igreja, a empresa que você trabalha. Se não há fidelidade aqui, como haverá fidelidade lá? Fala. A minha oração nessa noite é que você entenda que um lugar como esse é necessário para a tua saúde espiritual. Isso aqui é como uma sala de aula, meu irmão. Quando Deus ministra a Bíblia Sagrada, diz: e seja sobre o seu povo a sua bênção. Eu me lembro que lá desde o começo Deus chamou a Moisés e disse para Moisés chamar Arão e os filhos de Arão e etc, e reunir o povo e derramar a bênção de Deus sobre eles. E Deus disse assim: fala para eles abençoar o povo da seguinte maneira: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti. Graças a Deus. Querido, é na casa do Senhor que Deus te abençoa. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração: nunca desista de estar na presença de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Em relação à sua família, em relação à sua saúde. Valorize a saúde que Deus te deu. O seu tempo é precioso, irmã. Não joga fora diante dessas porcarias que está aí. Valorize, seja fiel no pouquinho que você tem. Aproveite o tempo, aproveite a vida. Não joga fora, não. E deixa eu te dar um último conselho aqui nesse ponto. Inclua pelo menos um dia da semana ou do mês como um dia de lazer para você e para a tua família, porque isso também é espiritualidade. Amém, Jesus. Viu, meu irmão? Eu conheço gente que perdeu a família porque ele saiu para viajar, para pregar o evangelho de Jesus. E aí quando ele voltou, a família dele já tinha sido levada por um cara grandão, fortão. Ele saía todo final de semana com a mulher dele, com os filhos dele, pagava pirulito, Coca-Cola para os meninos, e pagava e gastava um montão. E a mulher apaixonou. Opa! Apaixonou. Até os homens apaixonariam por uma mulher assim, não? Não. Um dia desse eu estava conversando com um dos irmãos aqui da igreja. Não é tu não. Ele disse assim: pastor, a gente ouve muito falar na igreja que as mulheres precisam de carinho, Pastor, a gente não precisa de carinho. Eu falei: é verdade. Verdade, irmão. Eu fiz uma retrospectiva. Eu falei: é verdade. A gente deita assim. Eu pensei: vai no café aqui. Passa ali. Relacionamento. Por que é importante você estar junto e separar um dia da semana, ou pelo menos, no mínimo, um dia por mês, para fazer um lazer? Eu chamei um dia desse o irmão para comer um churrasco. Falei: eu quero, só que eu não falei um churrasco, eu falei: irmão, eu quero que você vá lá na minha casa para a gente fazer um culto lá. Eu ia fazer um churrasco, adorar a Deus comendo carne, adorar a Deus mergulhando na piscina, adorar a Deus brincando com as nossas crianças, dando um tempo para ela não se perder no mundo lá fora. Primeiro, é necessário a gente estar junto na casa de Deus. Sabe por quê?
relacionar é essencial para a nossa sobrevivência. Eu só me torno gente sendo confrontado por gente como você. Você é diferente de mim, graças a Deus. Você não concorda com tudo que eu falo? Graças a Deus. É assim que a gente vive e vai crescendo, um aprendendo com o outro. Igreja ignorante é quem acredita em tudo e fica bem, glória a Deus. Você não é ignorante, você presta atenção para depois dar glória a Deus, para depois concordar. Bendito seja o nome do Senhor pela tua vida. Segundo lugar, porque é importante a gente estar na presença de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque nós só somos incluídos se nele nós estivermos unidos. Em outras palavras, unidos, seremos incluídos. Aleluia. Graças a Deus. Culto só é culto quando há respeito. Culto só é culto quando há mutualidade, mesmo nas suas diferenças. Culto só é culto quando há relacionamento. Você se lembra de Atos capítulo de número 2? A Bíblia Sagrada diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz a Bíblia Sagrada, que eles estavam todos, não eram um só, todos estavam reunidos em que lugar? No mesmo lugar. E o Espírito de Deus veio e desceu e habitou sobre a vida deles e encheu eles do Espírito Santo. E cada um falava de acordo com o Espírito Santo havia ordenado que falasse. No capítulo de número 2 e no versículo de número 42, a Bíblia Sagrada diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, no relacionamento, na amizade, na coinonia, no amor. E eles perseveravam ali. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e muitos milagres se faziam pela mão dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos no mesmo lugar e tinham tudo em comum. Quando você se ajunta, você se une, o Espírito de Deus se agrada. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem, moço, moça, senhor e senhora. Não deixe o diabo te enganar dizendo para você que você pode ser um desigrejado e mesmo assim agradar a Deus. Eu não estou falando de fanatismo religioso, eu estou falando de temor e compromisso com Deus. Você tem talentos, e os talentos que você tem precisam de serem desenvolvidos. Aleluia. A Bíblia diz que haverá um dia que ele vai pedir conta desse talento. O que você vai responder para ele? Ah, Senhor, sua igreja não dava, Senhor. Realmente não dá. Assim não dá. A Bíblia diz, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se eu, que chamo pelo seu nome, é isso? Não. Se o meu povo, é no plural, que chama pelo meu nome, ou que se chama pelo meu nome, que carrega o meu nome, se o meu povo se humilhar, está falando de pluralidade. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9: eu sou geração eleita, sacerdote real. É isso que está escrito? Não. Vós sois geração eleita, sacerdócio, não sacerdote, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Querido, Deus te chamou das trevas para a luz. Deus quer usar a tua vida para produzir vida na vida de outra vida. Você sabe o que é culto? Você sabe o que é isso aqui? Só é isso aqui se houver um sentimento de gratidão em relação à vida do meu irmão, em relação à presença dele do meu lado. Isso aqui só é culto que agrada a Deus se no meu coração eu me sinto satisfeito de ter essa pessoa do meu lado. Se a presença desse meu irmão me faz bem. Por diversas vezes nas escrituras sagradas nós vemos as escrituras sagradas dizendo que Deus se manifestava no meio do seu povo. No meio do seu povo. O mundo que a gente habita é um mundo louco, sem graça. Eu estava vindo da minha casa agora há pouco, algumas horas atrás, e eu vi as ruas
pessoas vazias. E as pessoas, eu falei, esse sentimento eu já tive. Final de semana, domingo à tarde, um tédio, uma coisa horrível, uma depressão, segunda-feira. E aí eu fiquei vendo aquela gente sentada na rua vazia, eles olhando para a cara do outro, tentando se divertir, tomando uma breja e tomando uma aguinha ardida. E eu falei, meu Deus, eu não preciso de mais nada disso. A tua presença me basta. O Espírito habita dentro de mim. Eu não preciso de mais nada, porque a tua presença me basta. Eu não gasto mais o meu dinheiro com aquilo que não é pão. Eu não fico sofrendo antecipadamente. Eu espero o dia de amanhã, um passo de cada vez. Esse mundo podre não te pertence, querida. Esse mundo podre não te pertence, querido. Deus te chamou para ser luz. A proposta do mundo é ser oco, vazio, sem esperança. Mas a proposta de Jesus é a seguinte: onde estiver pelo menos 2 ou 3 reunidos juntos no meu nome, ali eu estarei no meio deles, diz o Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Desde o momento que eu entrei pelas portas ali, meu irmão. Não se permita ser congelado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você não é frios. Você não é frango de padaria. Não se permita ser jogado dentro de um freezer. Não permita que a tua alma azede. Escute o que eu vou te dizer aqui em nome de Jesus. Nós precisamos de saber que quando um de nós é prejudicado, eu também sou. Quando um de nós é magoado, eu também sou. Quando um de vocês é ferido, eu também sou. Se um de vocês forem prejudicado, a igreja é prejudicada. Aleluia. Se dói em você, se feriu você, irmãos, quanto mais juntinho, quanto mais unidos, mais aquecidos, quanto mais pertinho da fogueira, mais você se esquenta do frio. É aquela velha história. O sujeito que foi para uma tribo de índio africana, e chegando lá, ele fez um teste naquela tribo de índio. Ele pegou os meninos, sabia que os meninos estavam com uma fome terrível, não comia doce, não chupava bala faz tempo, tomava uma coca nem nada. Fez uma cesta de brinquedo de doce, uma Coca-Cola gelada. Chamou os meninos, colocou a cesta debaixo de uma árvore, a uns 150 metros de distância, aquela rapaziadazinha pequenininha. Falou o seguinte: o desafio aqui é esse. Está vendo aquela cesta? Está cheia de doce, cheio de bala, refrigerante. Os meninos já ficam se olhando já. Vocês vão ficar em fila aqui. Quando eu disser já, quem correr e chegar primeiro fica com a cesta. Os menininhos olhando um para o outro. Aí o sociólogo, pesquisador, missionário, contou até 3 e disse já. Na hora que ele disse já, os meninos todos pegaram um nas mãos dos outros, todos, e saíram correndo juntos. Chegou lá, fizeram a roda e todos pegaram a cesta e trouxeram. O antropólogo ficou, o sociólogo ficou abismado. Falei, como assim? Índio, impressionante, né, irmão? Índio, uma atitude dessa. Aí o menino disse assim: tio, Ubuntu, tio, Ubuntu. Aí o sociólogo perguntou: o que é isso? Ele disse assim: Ubuntu, tio, significa o seguinte: eu só sou o que sou porque somos todos nós um. Graças a Deus. Tio, como poderia eu comer uma bala, um doce, sem repartir com os meus irmãos, tio? Como poderia eu, tio, sair na frente e tomar a frente dos meus irmãos, tio? Se eu estou sendo abençoado, eu quero que meu irmão seja abençoado também, tio. Aleluia. Eu só sou o que sou porque somos todos um. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Presta atenção. Glória
tinha microfone, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas a igreja continuou viva, sobrevivendo, glorificando a Deus. Se você não sabe, até hoje existe uma parte, um pedaço da igreja, presta atenção. Aleluia, Jesus. Assim você me cega. É a música, assim você me mata, assim você me cega. Escute, ainda hoje existe igreja que habitam e fazem cultos dentro dos buracos, dentro das cavernas, escondidos. A igreja só é igreja quando há unidade, há união, irmão. Escute o que eu vou te dizer aqui agora. Presta atenção. A igreja só é igreja quando há pluralidade. Aleluia. Presta atenção. É preciso ser plural, junto com o seu irmão. A igreja não sobrevive no singular. Você sabia que a fé cristã é uma fé comunitária, plural? Não existe fé no singular para sobrevivência até a vida eterna, não. Só é possível sobreviver na pluralidade com o meu próximo. Por que é importante a gente estar junto aqui? Porque gente precisa de gente para ser gente. Ser humano só é ser humano quando se relaciona com outro ser humano. A Bíblia diz que eu estou aqui para servir você. E você está aí para servir a mim. Aleluia! O maior deve servir o menor. Glória a Deus! E o nome do Senhor vai sendo glorificado, igreja. Obrigado, Senhor. Deixa eu te dizer isso aqui. Jesus disse da seguinte maneira: eu e o Pai, nós somos um. E assim como eu e o Pai, nós somos um, para que haja igreja, vocês também todos precisam ser um. Eu quero terminar dizendo, não vou terminar. Eu preciso dizer o que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus disse assim: olha, eu edificarei a minha assembleia. Igreja, no nosso portunhol, assembleia. Reunião de pessoas, ajuntamento de gente. Eu edificarei, eu ajuntarei o meu povo num lugar. Aliás, o reino de Deus é um ajuntamento de um povo num lugar. E nesse lugar, o povo se encontra e se encontrará reunido para louvar o nome do Senhor de dia e de noite. Eu vou repetir. Nesse lugar que está preparado para nós como igreja, nós louvaremos ao Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Sabe por que é importante você estar aqui hoje? Em terceiro lugar, sabe por quê? Porque quando eu me encontro com vocês, é como se eu me encontrasse com Deus. Seja Deus. Você não sabe o quanto você é importante para mim. Você não sabe o quanto a tua presença é importante para mim. Encontrar com vocês é como me encontrar com Deus. Pastor, que heresia é essa? Ora, o Espírito de Deus não habita em você? Amém. Você não é casa de Deus? Amém. Morada de Deus? Deus não está aí? Glória a Deus. Então quando você me abraça, Eu sinto a presença de Deus. Glória. Aleluia! eu já vi gente sair de dentro da igreja angustiada, magoada, mas quando ela estava saindo na porta, alguém deu um abraço nela. Só deu um abraço. E ela desmanchou e chorou. Aleluia, Jesus. E choro. Ela saiu dali curada da presença de Deus. Eu me lembro de um pastor que estava pregando numa igreja e se manifestou um demônio. E os irmãos, os obreiros foram na hora da pregação e aquela mulher endemoniada se levantou e gritou e se espelhou para atrapalhar o culto. O pastor disse: deixa ela vir aqui. E ela veio: você não merece.
Quem é você? Ela veio. E quando ela chegou bem pertinho dele, os irmãos saem, Jesus tem poder, sai capeta. Ele fala, para, irmão, calma. Quando ela chegou, irmão, ele deu um abraço nela. E ele disse assim, se esse demônio aguentar o que está aqui dentro de mim, se esse capeta, esse diabo aguentar o que habita dentro de mim. Quando ele abraçou, ela despegou. E o nome de Deus foi glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Glória a Deus. O texto que a gente leu diz assim: não é bom que o homem viva só. Aleluia. O que é importante para você, irmão? O que é mais importante para você? Eu sei que tem gente fazendo um projeto para conquistar um carro novo, a casa nova. Isso é bom. Quem é que não quer? Quem é que não quer trocar o carro para melhorar a situação? Quem não quer arrumar uma casa própria? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A presença do Senhor é insubstituível. Por isso que a gente prioriza buscar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus como prioridade para a vida da gente. Amém. Receber um abraço seu é como receber um abraço de Deus. E esse abraço, ele me faz bem. Escute, se o abraço que o teu irmão te dá te faz mal, você está doente. Se você não gosta de pegar na mão e olhar no olho, você está doente. Você está enferma. Se você quiser vir aqui, eu vou orar por você. Eu vou interceder pela tua vida. Porque o abraço do teu irmão, por mais cretino que ele seja, na tua visão, ele deve abençoar você. Um abraço abençoador. Amém. Glória a Deus. O teu abraço, ou o meu abraço, deve trazer cura para você. Glória a Deus. Então quando você abraçar, não abraça assim não, irmão. Oi, irmão, vem. Aleluia. Faz assim não, irmão. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Não dá aquele tapa nas costas que mata também, irmão. Tem uns irmãos que quase estouram o pulmão da gente. Tem um que me aperta e me levanta no alto, assim, que ele é grandão, ele me quebra. Fala, amém, irmão, aleluia. Seu braço foi curador. Ele curou, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já estou terminando. Não é possível ser igreja sozinho. Não é possível ser humano sozinho. A igreja é como a arca de Noé. Você entra e entra junto com outras pessoas também. E quem fica do lado de fora perece. Quem fica do lado de fora perece. Glória a Deus. Aqui dentro você aprende. Aqui dentro você tem apoio. Aqui dentro tem gente que ajuda você. Aqui dentro tem gente orando por você. Aqui você aprende a ser disciplinado. Você sabe o que significa discípulo? O termo discípulo fala de disciplina. Você aprende a ter disciplina na vida. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão. Ser vazio de Deus é ser vazio de relacionamento. E ser vazio de relacionamento nos impossibilita de ouvir a voz de Deus quando Ele fala. Porque é que muitos de nós entramos e saímos na presença de Deus e continuamos calculistas, frios, sem sentir a presença dEle. Porque o abraço do irmão não me acolhe. Para mim não é. Porque o sucesso do outro está me incomodando. Porque a bênção que a irmã contou me entristeceu. Porque o sucesso do outro me fez questionar a Deus. Sabe de uma coisa, querida? Se a gente agir assim, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós estamos doentes. E a minha oração hoje aqui é que você saia daqui sabendo que Deus é poderoso para realizar todas as coisas da vida da gente. E que nada é impossível para Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, a carta que Paulo escreve aos Hebreus capítulo 10: não sejamos como muitos que abandonaram a congregação e deixaram de se congregar e cultuar a Deus. Não faça isso.
Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem sentido falta de ninguém na presença de Deus aqui na casa da igreja? Você sabia que é minha função e a sua também como irmão? Essa pessoa que mora perto de você precisa ser lá do outro lado, porque às vezes você não tem carro ou dinheiro para colocar gasolina no carro, mas está pertinho de você, você anda 10, 15 minutos, você está na casa dela. Você sabia que essas cadeiras poderiam estar preenchidas de pessoas convidadas por você? Não é nem convidadas, é só lembradas por você, porque já pertence a esse aprisco. Você não está sentindo falta 15, 20, 30 dias? Sabe por que é importante você estar aqui, nesse lugar? Porque aqui você ouve histórias de fé que vão fortalecer a sua fé. História de homens e mulheres que enfrentaram lutas e problemas e adversidade e que permaneceram na presença de Deus até o fim. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, querido. Quantas das vezes eu ouvi histórias, não só aqui, mas em outros lugares, de pessoas que se encontravam angustiadas, mas quando entraram na casa de Deus, ouviu um testemunho, recebeu um abraço, um aperto de mão. O irmão disse assim: eu vou lá na tua casa, irmão, fazer uma oração por você. Nós vamos comer um lanche, tomar um café junto, pronto. Vamos comer pão junto, é comunhão isso. E aquela pessoa foi restaurada na vida dela. Eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, olha para mim, presta atenção. Olha que texto interessante de Hebreus, capítulo 10 e versículo 28. A Bíblia diz assim, ó: se alguém quebrar a lei de Moisés, ele morre sem misericórdia. Olha para mim. Se alguém pisar a lei de Moisés, ele morre sem misericórdia, apenas com 2 ou 3 testemunhos. Pronto. Aí ele diz assim: o que dizer então daqueles que estão pisando o Filho de Deus? Aqueles, o que é pisar o Filho de Deus? É pisar na graça, é cuspir na cruz de Cristo, é escarrar no sacrifício do Cordeiro, é você se beneficiar e depois ir embora sem dizer nada, e lavar a mão e dizer: quem manda na minha vida sou eu. Você é uma comunidade, você é um corpo. Quando você se fere, você me fere. Quando você se afasta, você me prejudica. Você se magoa, você me magoa. Você entende? Você faz falta na comunidade do Cristo crucificado. Você faz falta. A Bíblia diz assim: pobre do homem, horrível coisa, horrenda coisa é cair na mão de Deus, irmão. Sabe por que é importante você estar na presença de Deus? Sabe por que é importante? É preciso você estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque este lugar aqui é chamado de casa de Deus, né? Este lugar aqui também é chamado de casa de oração. Glória a Deus. Este lugar aqui também é chamado de altar de comunhão. Este lugar aqui também é chamado de comunidade dos santos. A Bíblia diz que nós fomos edificados por Deus, edificados por Ele. Somos como casa de Deus. Irmãos, eu termino. Em momento algum você vê Jesus caminhando para a vida e na vida sozinho. Tem momentos sozinho, tem horas sozinho, talvez até dias sozinho, mas Ele sabe. E você vê na história de Jesus, Jesus caminhando com, Jesus caminhando junto e chamando pessoas para andar junto, agregando. Vem comigo, larga tudo, deixa tudo, vem porque eu tenho coisas melhores para você. Vem junto comigo. Esse mundo é oco, querida, não tem nada para você, querido, mas a presença do Senhor é tudo que a gente tem na nossa vida. Amigo. Esse lugar aqui é chamado de família de Deus. Família. Família de Deus. Você pode se colocar de pé?
Por favor. Esse culto hoje é um culto para você refletir. Olha para mim. Está quente. Não é o Espírito Santo, não é calor. É calor, está abafado. Mas o Espírito Santo está aqui dentro também. E a presença do Senhor esquenta, aquece o nosso coração, a nossa alma. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Glórias ao Rei. É verdade, Jesus. Abandonar a igreja é falta de lealdade, sabia? Paulo disse e chamou aqueles de desleais. Depois de tudo que foi feito por ele. Não seja ingrato, nem ingrata, nem desleal. A Bíblia diz, eu amo esse texto. O Senhor disse, eu honro aquele que me honra. Salmo de número 42 foi lido e foi dito aqui: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Permaneça fiel. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim, ele disse assim: dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Obrigado, meu amigo. Sem estrelismo, mas com fidelidade na presença de Deus. Glória a Deus. Sem estrelismo, mas cheio de temor no teu coração. Glória a Deus. Deus te abençoe.